Gente, mais do que o jogo, né? Agora a gente pode falar do semestre, né? Já fechou a primeira fase do ciclo, né? Você ontem já ensinou algumas coisas, as últimas oportunizações. Então, o que você leva aí desses 6 jogos, assim, nesses 4 meses que tem de angústia agora e observações só de torcedor lá de trás? Balança aí dos 6 jogos, por favor. Vou trazer esse desse de hoje. Eu parabenizei o Sidor 2 vezes, porque aquilo que ele falou ontem para vocês, ela se confirmou. E para quem procura ver um futebol mais jogado, de menos bola quebrada, não tem aqui o que é melhor e o que é pior, mas um futebol plasticamente mais bonito, com triangulações, mesmo saindo jogando com um goleiro que tem uma capacidade técnica de sair com os 2 pés muito boa, e de tentar construir essa jogada e depois partir para a bola longa. Nós fazendo pressão e botando volume e criando um número grande de oportunidades, mas não podendo concluí-las ou transformá-las em gol. Ele deu essa, mesmo tendo com uma equipe bastante modificada, também ele trouxe esse processo criativo, e um espetáculo que ficou bom de assistir. Mas os 6 jogos. É difícil quantificar, sim, agora. Eu confesso que eu tenho mais o jogo em pauta e eu vou trazer todas as histórias de cada jogo e cada análise pós-jogo, assim, fica difícil a gente... O que eu posso trazer, assim, a primeira coisa marcante que fica, oportunidades para atletas que vêm surgindo, que estão bem ou na Europa ou no Brasil. Isso trouxe um benefício muito grande para compor e mantendo uma estrutura básica da equipe, que é aquela história que eu disse ontem, de modificar 6, mas não modificar todo mundo, porque senão daqui a pouco o que poderia ser uma oportunidade vira queimar. Tipo, eu me desculpei com o Dedé e com o Fabinho, com o Rafinha. Por quê? Porque o jogo se apresentou de uma forma tal que aí passou 15 minutos do segundo tempo, a gente não conseguia fazer o segundo gol, que desse uma tranquilidade, aí tu coloca o Dedé frio, tu coloca o Fabinho frio, ao invés de tu dar uma oportunidade para eles poderem jogar, ele vai errar. Aí tu queima o cara. Então aí eu segurei, porque pensava em fazer daqui a pouco esse segundo gol, que nos desse a condição e dar uma tranquilidade. Senão o cara entra para dentro do jogo assim, ó, frio no sistema defensivo, eu digo, se eu errar vai cair no meu colo. Então algumas situações a gente teve que reconduzir em relação a isso. Mas essas oportunidades e manter uma estrutura para que os atletas pudessem desenvolver, às vezes dentro do próprio jogo, desempenho um pouco irregular, oscilações, própria, natural, e eu tenho que compreender, mas mantendo sim uma estrutura que permita a equipe fazer jogos consistentes, alguns mais bonitos, outros menos, momentos mais criativos, outros menos, mas sem perder uma consistência enquanto equipe bastante forte que permita a tranquilidade dos atletas jogarem. E aí, só para terminar, eu passo aquilo que eu acho que foi o Danilo que falou, né? Ele disse, poxa, na medida que nós trabalhamos como equipe, a gente fica seguro que daqui a pouco um erro que a gente possa cometer, ele vai ser coberto, ele vai ter uma cobertura de um companheiro. Esse senso de equipe, para mim, ele ficou também marcante. Boa noite. Uma pergunta para cada um. Tite, ontem você disse que a manutenção do Firmino, a decisão de mantê-lo, passava muito por afinar os links ofensivos. E aí, com 7 minutos, você perdeu o Neymar. Quão prejudicial foi isso para o seu plano de afinar essa coordenação ofensiva? E do Silvinho, eu queria saber se já deu tempo de você virar para o Tite e falar, viu como eu tinha razão sobre o Orlando? Já falei. Agora segue. Fica pesado, né? A gente, entre aspas, não, a palavra, né, a gente brinca, aliviar. São muitos atletas que a gente acaba vendo, monitorando, trabalho árduo, viagens, o iScout, depois chega nesse ponto do monitoramento in loco. E o Alan é um atleta que estava, como alguns outros estão, no radar. Oportunizar essas circunstâncias, situações e poder democratizar isso com o Tite, com a comissão toda, está sendo também da nossa parte muito bom e muito bem gerido, é verdade, pelo Tite, tudo isso. E é um atleta que estava já na pauta,
veio e confirmou com uma grande atuação, uma grande vontade que ele tinha de estar aqui também. Como a gente sempre fala, da camisa para o atleta, o olho dele brilha, o olho do Alan brilhou também. Jogou com muita vontade, com muito desejo, enfim, isso aí também foi muito bom para nós. Tem uma série de atletas, é aquela situação de bastante tempo, né, para poder. E aí a gente estava, porém existem etapas de construção. Não dá para trazer Alan, e aí vou justificar, sem tu não colocar Fred para jogar, sem botar Arthur para jogar. Senão fica uma situação assim, tira, bota, vai, tira, e ela não... Então a gente tem uma coerência por trás. Ele estava, e no momento, bom, agora é a tua vez. Para que haja essa competição leal. Renato, que não tinha condição, a gente preservou ele, porque em cima da saúde do atleta ela é muito importante. Assim como em relação ao Neymar. Se eu quisesse tirar, eu teria a condição de tirar ele para o jogo. Tem jogo na sequência, não, ele foi para o jogo. Dando um caráter importante para esse link agora da equipe, ela manter uma certa base, manter o seu principal atleta juntamente com o Firmino na sua composição. Aí eu não vou deixar. Tanto é que a gente manteve ele, mesmo que sentindo o primeiro lance, podia ter dito assim, lá, pegou e tirou, já não. A gente deu a sequência. Aí não, na segunda vez aí é responsabilidade, aí tem a condição de sair. Mas, de alguma forma, esse link ficou prejudicado, sim. Tite, o Arthur é um jogador que está tendo uma importância, né, nesse novo momento aí da seleção. Até na entrevista antes do jogo você falou sobre a questão do posicionamento dele. Hoje ele começou um pouquinho mais recuado, depois entrou o Wallace, ficou mais adiantado. Como é que você vê o Arthur na seleção? Ele é um jogador para atuar um pouquinho mais na frente em relação ao que ele jogou hoje no primeiro tempo, a partir do momento que você tem o Casemiro? Não sei. Não sei. Estou encontrando, e para mim o campo vai falar essas situações, quando tem uma saída de bola, ou vou relativizar, quando tem uma saída de bola um pouquinho mais livre, ele vai fazer essa função. Quando tu tiver um jogador de articulação ao lado dele, aí tu vai precisar de um Sérgio Busquets, que ele joga com ele, um Casemiro, um Wallace, um Fernandinho, um que joga um pouquinho mais atrás dele. Ele pode fazer as duas funções conforme a necessidade da equipe. E hoje a gente trabalhou com as duas, no tripé e depois ele como primeiro. Bom, o ano para a seleção agora acaba oficialmente com números muito bons, com a Copa do Mundo, claro, né? Mas como que você pessoalmente termina 2018? Cansado, satisfeito até que ponto? Como que você está? Paz comigo mesmo. Paz comigo mesmo, no sentido de poder ter feito o meu trabalho o melhor possível, o trabalho da comissão técnica o melhor possível, o mais aprofundado possível. Numa construção de hoje é 32º jogo, né? E ainda vindo com essas etapas, que ele parece por tempo longo, mas por número de jogos curto. Isso aí dá 6 meses em clube, eu acho. Né? É temporada, menos de 6 meses. A gente pensa, e é um grande desafio, seleção. Não queria estar, eu falo para mim, não queria estar, agora abraça o Urso, porque clube tu tem a condição de remontar a seleção, tu escolhe, mas tu pega sempre no último momento. Mas o sentimento é de paz. Olhando para esse jogo por base, e olhando também para o ano, para o trabalho da seleção brasileira, assim como um todo, é correto dizer que, por exemplo, do ponto de vista do nosso sistema de defesa, de consistência de defesa, isso a casa está muito mais pronta do que o aspecto da profundidade, o aspecto da criação, o aspecto ali do trecho do campo. Assim. É isso que o Brasil precisa agora, evoluir essa magia, essa coisa de chegar com essa possibilidade. Sim, mas a considerar também, pelo fato seguinte, nós estávamos com os 2 articuladores centrais que são jogadores com essa característica. O Coutinho, que é dali, e ele faz rompantes, e ele tem a clarividência, ele tem infiltrações importantes. E jogadores com essa característica é muito difícil de encontrar. Mesmo que ele seja um meio atacante, mas ele tem o passe. Ele tem o passe vertical, ele tem a lucidez, ele tem a criatividade do setor. O Paquetá está se montando, mas tem.
O Arthur, ele trouxe para uma situação primeiro ou segundo. Então, tu começa a ter opções. O Renato retomando, né? E outros que possam estar surgindo. Aí veio o Rafinha, tem essa característica, a gente montar. E sempre um ajuste de um processo ofensivo, ele também demanda dentro dos próprios jogos nessas irregularidades do processo defensivo. Mas também é verdade que nós fizemos gol em todos os 32 jogos, nós só não fizemos, todos os jogos oficiais, só não fizemos num jogo oficial só. Contra a Bolívia lá, e o goleiro foi o melhor em campo, que ela deu-lhe chegou a dar no rosto dele. Eu fui lá cumprimentar pelo número de oportunidades. Então todos, inclusive os 5 da Copa do Mundo, nós sempre fizemos gols. Né? Independente de ser, sim, esse ajuste que a gente vai ter de criação. Hoje teve bastante. Hoje teve um volume muito grande e número de finalizações precisas também, e o goleiro foi uma peça diferente do adversário. Hoje não, hoje ele criou bastante. Tite, boa noite. Você disse que termina 2018 em paz. Eu queria perguntar para você, quanto tempo demorou depois da Copa do Mundo para você encontrar essa paz? Eu sei que depois da Copa do Mundo você não estava tão em paz assim. E teve alguma coisa específica que fez você encontrar essa paz que você sentiu? Eu estou tentando fazer uma pergunta e transferir para o... O senhor encontrou a paz, isso foi importante. Cara, eu vou dizer, é uma responsabilidade muito grande estar aqui. E eu sei, eu tenho a dimensão exata de que quanto um título mundial pudesse dar de alegria para pessoas, e principalmente para a garotada. Eu tenho a noção exata disso. O quanto de responsabilidade tem, e o quanto eu criei essa expectativa, no mínimo, de chegar numa semifinal, numa final de Copa do Mundo, porque a equipe mostrou isso. Ela fez eliminatórias ganhando e encantando. Ela fez o melhor segundo tempo contra a Bélgica. O segundo tempo contra a Bélgica foi impressionante. Foi impressionante. Ele fez o melhor segundo tempo e aí fica. Então, ele inevitável que acaba profissionalmente ficando. Mas alguns reconhecimentos eles foram importantes da minha classe como técnico, de algumas pessoas que me ligaram mais próximas, eles foram importantes. De andar na rua e ver o carinho do torcedor e o reconhecimento do trabalho de todos os atletas me fortaleceu. Recebendo um abraço do Sidorf agora e parabéns, vai fortalecendo. E aí a gente vai, na ferida, ela vai cicatrizando um pouquinho e seguindo. Tite, muito se fala sobre criação, sobre parte ofensiva, mas são 6 jogos pós-Copa e nenhum gol sofrido. Qual a importância disso, desse ciclo? Ajuda. Desculpa, mas você ainda testou algumas peças diferentes, mudou a zaga. Marquinhos jogou bastante, mas o Marquinhos teve Dedé, teve Pablo, teve Miranda, teve Thiago Silva, teve Felipe, teve Militão. A consistência, eu até pego a pergunta do time. A consistência defensiva, ela ajuda e dá tranquilidade para você continuar no jogo e criar sem apressar jogadas. Apressar jogada é a coisa mais difícil que tem. E criar já é mais difícil. Quando a gente treina essa parte defensiva com toda a metodologia que a gente tem, não tomar gol nesses 6 amistosos, tomar 3 gols em Copa do Mundo, é resultado de um trabalho e de uma metodologia. Embora a gente entende que é mais fácil coordenar os movimentos dos defensores, porque você consegue marcar não só o adversário ou a bola, mas você marca o espaço, você coordena movimentos. Você sincroniza eles, você passa conceitos. Você repetindo vai ficando mais fácil, dependendo da metodologia que é a do Tite. E nós seguimos. Para criar já é mais difícil. Criar você precisa colocar os atletas na posição, mas depois tem um momento que é absolutamente só deles. Então, quando eu digo que nós estamos felizes por essa parte e daquilo que está acontecendo, das renovações de outros atletas, são 6 jogos que têm dado, eu tenho falado bastante para o Tite nas nossas reuniões, para mim, não é porque eu estou morando na Europa, mas para mim não é um fim de ano, para mim é um começo de 6 jogos que está me dando uma abertura junto com a comissão de poder ver outros atletas, de poder estar melhorando o nosso grupo, o que era bom pode ficar melhor.
Então é mais ou menos a linha que a gente trabalha essa aí. Talvez tu dê uma oportunidade, se você está fazendo uma pergunta, para a gente valorizar o trabalho da gente. Vamos dizer assim, ó, que a gente procura valorizar sim, mas também procura equalizar essas situações todas. O executivo da Alemanha procurou o Edu, quando deu a reunião da FIFA de coisa. Bierhoff. A gente vai dar o nome. Ele disse assim, poxa, a gente está num processo também de reestruturação da seleção alemã tão rapidamente quanto vocês precisavam fazer. O que vocês fizeram? Perguntou para o Edu, para que tivesse essa. E aí eu dizia assim, construir isso, cara, é muito difícil. É muito difícil. E até no processo, vou pegar por exemplo de hoje. Tu coloca o Dedé, ou tu coloca que tu não está suficientemente padronizado, é uma bola errada. O da frente ele pode errar. O do meio ele pode errar. Os homens de articulação de lado, de apoio, pode errar. Os do centro, segurança. Se errar, então, em alto nível, se errar, o Cavani te faz. Se errar, o Suárez te faz. Se errar, o Bittencourt te deixa na cara. Se errar, o Choupo-Moting ele vai finalizar. Então, tu tem esse. Vou acrescentar. Na Copa do Mundo, a gente fez gol de bola parada naquele setor aí e teve duas. Está olhando para o Matheus, duas no jogo contra a Bélgica, entrando ali no primeiro pau. Hoje a gente fez outra assim. No jogo contra o Uruguai, foi assim. No jogo contra a Argentina, foi assim. E a gente reorganizou também a bola parada, porque era também um setor onde a gente poderia fazer ajustes em cima de movimentos e de marcar setor importante. Então, aos pouquinhos, são pequenos ajustes que é importante eu colocar para vocês para ver se é verdade. Eu tenho certeza que depois vocês vão olhar no vídeo assim, a história dele, vão ver se é assim. Vocês têm a condição de comprovar e a gente está se expondo aqui para a peça. Tem um caminho longo, mas tem uma solidez também. É difícil individualizar e dizer o que mais aproveitou, mas também eu queria dizer que ele aproveitou muito, sim, ele aproveitou bastante. E não era nenhum queridinho meu, eu não tenho queridinho. Por favor, não use esse termo, ele é pejorativo, eu não sei, não tem queridinho. Eu sou um profissional que procura avaliar as qualidades e virtudes. Queridinho é a minha filha, queridinho é o meu filho. Não tenho queridinho atleta. Titi, ainda sobre paz de final de ano, sei que tudo continua e Titi continua a observar e tem muita coisa para fazer, mas pelo menos agora, depois do último jogo deste ano, chega em casa, toma vinho com família, ou alguma coisa pode fazer para psicologicamente descansar um pouco? Um pouquinho, sim. A gente tem... A minha mãe, ela quebrou o fêmur logo depois, ela teve que fazer uma cirurgia, está tentando se responder. Eu quero lá virar filho um pouquinho. Eu quero estar um pouquinho com ela. Eu quero estar um pouquinho com a minha filha, porque eu não fico com ela um pouquinho. Eu quero ficar um pouquinho com o Luca, que eu fico tanto tempo envolvido e por vezes eu não consigo ficar com ele. Eu quero ser um pouquinho, aproveitar e ser um pouquinho pai, um pouquinho marido. A minha esposa também, senão ela vai me dar uma dor em casa. Preciso sim, preciso sim. Professor, como diria o professor Paulo Tuori, animicamente falando, no olho, no contato, nesse pós-Copa, o teu grupo se recuperou?
A gente falou muito em você, na sua base, mas assim, esse grupo que você tanto valoriza, que você tanto tem na mão, ele está recuperado? Ou você ainda acha que esse é um trabalho um pouco mais longo, já que o grupo é muito mais heterogêneo do que uma pessoa, sabe? Fala o teu feeling. Sim. O grupo está recuperado. Volto a dizer, o olho dos atletas brilham e a vontade deles serem convocados é enorme. Os números são muito bons. Todas as vezes que eles vêm, é com uma alegria, um prazer enorme. Nossa entrada e saída, desde o primeiro dia, a reunião e a última, como foi agora há poucos instantes, ela é prazerosa, ela sempre deixa palavras de carinho, de amor, de desejo e vontade de estar aqui por todo esse trabalho, por tudo que está acontecendo. E eles são os grandes protagonistas, a gente sabe disso. São protagonistas. Tu tá olhando o rato, é isso? Tu sente isso? Sim. Então, porque é o sentimento que tem, porque quando acabou a Copa, estávamos eu e o Aloysio caminhando, ele disse assim, poxa, foi um trabalhinho de rejuntar os pedaços, né? E a gente... E eu vou dizer uma coisa para vocês. Aí, né, o presidente deu uma... Ô, presidente, ele mandou uma mensagem hoje antes do coisa, por isso que eu também fui ali te agradecer. Ele mandou uma mensagem no WhatsApp, porque ele não tem o convívio corriqueiro conosco. E ele fez um relato do ambiente nosso, de trabalho, do ambiente dos atletas, da quem está mais tempo com aqueles que chegam, e da responsabilidade que a gente tem, do trabalho executado, de um pós-Copa, que ele é natural, não é, como é que se diz, ninguém está dramatizando isso, não, a gente está constatando o jogo dos Estados Unidos e a preparação para o jogo, na convocação, para mim, talvez tenha sido uma das coisas mais difíceis da minha carreira profissional. Te pegar e, pô, vamos, tem que fazer o trabalho e eu ia respirar e vamos. Justamente porque ela fica, mas aos poucos vai se construindo, se dá o segundo passo, se dá o terceiro, depois vem de novo. E aí ela vai se fortalecendo ao longo, a caminhada ela vai se dando aos poucos dessa forma. Você falou que é o jogo 32, então eu acho que eu acompanhei talvez 64 coletivas suas, da véspera e do dia do jogo. É impressão minha ou você está emocionado agora? Eu fico fazendo uma volta, feedback chama, uma volta ao passado aí, de tudo. Oi, flashback. Eu fico fazendo e quando deu o hino nacional, cara, eu olhei para assim, de vez em quando eu digo assim, cuidar para mim não me emocionar, cara, eu digo, pô, eu sou privilegiado por estar aqui, de novo trabalhando com tamanha dimensão, com tamanha responsabilidade, mas com tamanho orgulho também. Quantos técnicos gostariam e vão estar, em algum momento, eu vou estar a fazer uma etapa, mas é natural, vai terminar e o outro vai estar aqui sentindo esse orgulho e vai fazer um trabalho que justifica ele estar aqui. E aí tu olha assim, agora termina o ano, eu digo, é 15 de novembro, cara. 20? Então, nós já estamos com o Natal de novo, a virada de novo de ano, cara. Eu digo, fez assim, buf. Fica um pouquinho, sim, fica com esse sentimento. É aflitivo saber que só volta em março, vocês? Sim. Sim. Para quem tem a dinâmica, agora já acostumado, mas quem tem a dinâmica mas a gente vai sentar e a gente vai fazer isso de alguma forma. Como é que é? É o acompanhamento de treinamentos, que nem eu falei, é o acompanhamento de jogos. O jogo, por vezes, de longe, tu vê o jogo, mas tu não sente o jogo. A gente tem que sentir o jogo. Vai ter que sentir a atmosfera da partida. Ela é diferente. Então a gente vai assistir treino, vai assistir jogo, vai ver os atletas que vão estar profissionais, vai ter aquele rol para um acompanhamento mais direto, mais individualizado, mais pormenorizado, para construir
toda uma equipe para a Copa América, para a próxima convocação para a Copa América. E aí a gente fomenta. Ninguém vai dar nada. Vão competir de forma leal. O campo vai falar, os treinos vão falar para a convocação. Sejam eles mais novos, sejam eles os que já estão há mais tempo.